Papai, nós amamos a Tua presença, nós amamos Te ouvir falar, Pai. Nada como ouvir a voz do Pai em nossos corações, e que essa voz crie raízes dentro de nós, Senhor. Que essa voz multiplique as sementes e faça elas crescerem 100 vezes mais sobre nós, Pai. Prepara a boa terra agora nos corações para ouvir a Tua palavra, e não só para ouvir, mas para acolher a Tua palavra. Em nome de Jesus, não deixe que Satanás roube a boa semente, não deixe que Satanás, Pai, venha trazer distrações na hora da Tua palavra, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos, porque nós amamos ouvir a Tua voz. Usa o Seu Filho, Pai, com muito poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, boa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses 2. Durante esse mês a gente conversou bastante coisa aqui nos jovens, e Jesus ele tem nos levado a direções diferentes do que a gente imaginava no início do ano. E assim como foi feito hoje, como o Lucas falou, nós estamos no nosso quarto. O que o Espírito Santo falou comigo algumas semanas atrás é: fale o que eu tenho lhe falado no seu quarto. Então eu quero convidar todos nós a estarmos num ambiente, não um ambiente simplesmente que ao qual nós estamos em comunhão, mas eu quero que a gente esteja num ambiente que nós possamos viver família, porque Deus ele vive em família com a Trindade, e nós somos chamados a viver família como irmãos. E eu tenho aprendido nesses últimos dias que andar em Cristo, a gente começa a caminhar com Jesus, a gente começa a caminhar com o Espírito Santo, e andar em Cristo é uma questão de crer. Jesus ele fala muito sobre o poder da nossa fé, o poder do crer, e eu aprendi que nós precisamos crer no que é certo, precisamos ter a nossa crença enraizada no lugar certo. Em João 3,16, a Bíblia fala que aqueles que creem recebem vida eterna. Então a vida eterna ela não é para aqueles que apenas acreditam, mas ela é para aqueles que creem. Então eu quero te convidar a gente realmente entrar numa imersão do que realmente é o crer que Jesus nos ensina, e realmente no que Jesus viveu. Eu acredito muito no que Jesus ele não era simplesmente 50% homem, 50% Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus. Então Jesus era filho, Jesus ele tinha trabalho, ele tinha vizinhança, ele tinha amigos. Ele era uma pessoa como a gente, e ele era uma pessoa que vivia. Então eu quero te convidar a gente a analisar como Jesus vivia. E se você abrir a sua Bíblia em Filipenses 2, a partir do verso 1, diz assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. E o verso 5 diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Em outros textos diz: tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Na Bíblia a mensagem diz: tentem vocês também carregar o mesmo sentimento que Jesus carregou. Então, da mesma forma que o Lucas falou no mês passado, eu acho que é uma continuidade que o Espírito Santo tem nos direcionado, que é: Cristo é o padrão, Cristo é a forma original. Então se a gente, quando nós fazemos algo e existe uma forma, existe um padrão, se nós queremos averiguar se a qualidade, se aquilo realmente está fiel àquilo que é correto, o correto é sempre o padrão. O correto sempre nos leva de volta ao que é o original, o que é o propósito original, o que é a verdade absoluta. E no verso 3, o texto ele diz assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Eu acho incrível quando Paulo ele escreve sobre isso, porque ele fala sobre
o amor fraternal, o amor pelo próximo, é saber que o próximo é superior a mim na minha vida. Quando eu estou em Cristo, o meu padrão de amor não é que eu amo porque Ele merece, eu amo porque Ele não merece, mas Ele é superior que a mim na minha vida. Então, a minha prioridade não sou eu, a minha prioridade é o meu próximo. E Jesus, a gente começa a olhar, estudar a vida de Jesus. O caráter de Jesus, a Bíblia define Ele como manso e humilde. Então, se a gente quer realmente caminhar sobre o caráter de Jesus, sobre a terra, nós precisamos caminhar sobre como Jesus foi. Se Jesus foi manso e humilde, nós precisamos caminhar sobre mansidão e humildade. Então, o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite é que o texto fala sobre a humildade de Cristo. Cristo, Ele era humilde. Cristo, Ele não era alguém que tinha piedade de si mesmo, mas Ele era alguém que colocava os outros acima dele. E todos nós conhecemos o texto de Romanos 2:12, que fala que não amoldem seus pensamentos ao padrão deste mundo. Eu gosto de uma versão que ela fala assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Eu acho legal porque ele fala para a gente não reproduzir, porque a imitação, ela é uma reprodução daquilo que nós vemos. Só que a Bíblia fala diversas vezes que nós não precisamos viver sobre aquilo que vemos, nós precisamos viver sobre aquilo que cremos. Então, não é aquilo que eu vejo eu vivo, mas aquilo que eu creio eu vivo. E a partir do momento que a gente começa a olhar para a Bíblia, ela fala assim: não imitem o costume do mundo. Então existe uma cultura, que é a cultura do céu, a cultura da terra. E aí, só que às vezes a gente começa a viver tanto, e às vezes é tão automático, e às vezes está tão enraizado dentro da cultura brasileira, dentro da cultura América Latina, dentro da cultura realmente do mundo, que a gente acaba despercebidamente vivendo coisas, ou tendo coisas que estão fora do padrão de Cristo, que não nos pertencem. E já fazem, acho que uns bons meses que Jesus ele falou comigo a respeito sobre esse ponto. E Jesus ele me falou a respeito sobre uma síndrome. O que é uma síndrome? Uma síndrome é a partir de uma repetição de um movimento ou de uma situação que ocorre instintivamente, de maneira automática, a qual nós não temos controle. E Jesus ele falou comigo sobre uma síndrome geracional. A síndrome geracional é um sentimento de superioridade que existe entre uma geração e uma geração mais nova. A gente vê isso durante toda a Bíblia. Nós vemos sobre a história que passou e na história que está acontecendo. É comum, eu sempre falo com os meninos que é comum, todos nós que estamos aqui, inclusive nossos avós, nossos pais, nossos avós, provavelmente eles, em um momento da vida, eles foram mais novos de uma situação, de uma roda, e com toda certeza, todos nós já ouvimos a expressão: é que no meu tempo era diferente, na minha fase era diferente, na minha época sempre existe essa fase aqui. Não, tudo que a pessoa fala sempre é melhor, nunca o que a gente vive é bom. Então sempre que a gente olha para uma geração que é diferente da nossa, não, no meu tempo era diferente, não, na minha época era diferente. Sempre você pode estar em 1990, nós vemos relato disso, a gente vem em 2000, 2010, e isso é algo que o ser humano faz despercebidamente. É uma síndrome que ele acha que não, o que eu vivo, a minha experiência humana, a minha experiência terrena, ela é uma experiência que é a verdade absoluta. Só que a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia fala que Cristo é o padrão. Então, se Cristo é o padrão, a minha experiência não é o padrão. Cristo é o padrão. Então, ou seja, a partir do momento que eu como homem, eu falo, não, a minha experiência é X, era a verdade absoluta, o que Jesus viveu, eu estou anulando o que Jesus viveu. E a gente começa a pegar, a gente começa a olhar para realmente, cara, Jesus ele não viveu a nossa cultura, ele não viveu os nossos dias, os nossos passos. Então, se a gente com esse tipo de pensamento, a gente começa realmente a ir contra o que o Evangelho diz. Porque se o Evangelho diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, quando eu falo que o meu caminho é melhor que o caminho de Cristo, ou que o meu caminho é a verdade e é o sentido da minha vida, eu anulo o caminho de Cristo. E com toda certeza não é algo confortável para todo mundo que já ouviu essa frase em alguma situação. Essa frase ela não é confortável porque, querendo ou não, ela gera um ar de desprezo. Sempre que, mesmo quando a gente vê às vezes sendo falado a crianças, adolescentes, jovens, adultos, qualquer situação, isso gera uma sensação de desprezo, porque é como se uma pessoa que viveu algo há um tempo atrás anula o que você está vivendo hoje e fala que a verdade dela é melhor que a sua. E na verdade eu acredito que existem tempo para todas as coisas. A Bíblia ela fala sobre mudança de estações. Ela fala, o primeiro relato disso, ela fala de Moisés e Josué. E o que Moisés fez foi incrível. Moisés, ele viveu algo totalmente extraordinário. Ele fez milagre, ele viu o mar abrindo, ele viu realmente Deus fazendo como coluna de fogo, Deus aparecendo, ele viu a face
ele viu um relance da face de Deus. Só que Josué, quando ele foi viver a vida dele, ele nunca ficou lembrando, não, mas no tempo de Moisés era diferente. Mas no tempo de Moisés as coisas eram diferentes. Na verdade, a primeira palavra que Deus entrega para Josué quando ele vai começar a caminhada dele, ele fala assim: Josué, Moisés está morto. Agora seja forte e corajoso e enfrente o que eu tenho para você. Então, seja, Deus, ele não é um Deus que vive no passado, mas ele vive no hoje e vive no amanhã. Então, o que passou, as velhas coisas se passaram e Deus faz tudo novo. E se nós caminhamos sobre um novo, eu não posso ficar preso àquilo que passou. Eu preciso entrar no novo de Deus, porque se Deus fala que a glória da segunda casa é maior que a glória da primeira, então o novo sempre vai ser superior ao primeiro. É claro, nós estamos numa condição pecaminosa que nós falhamos diariamente, mas a nossa falha não define quem nós somos. A nossa falha, ela não define o que nós vamos viver. Então, quando a gente começa a olhar e começa a ter esse entendimento que Cristo é o padrão, Cristo, ele foi estabelecido como padrão sobre nós. Cristo é o nosso padrão de conduta, Cristo é o nosso padrão de ética, Cristo é o nosso padrão de fala, Cristo é o nosso padrão de vivência, Cristo é o nosso padrão de compaixão. Tudo que nós queremos viver, nós não podemos olhar para referências humanas, nós precisamos olhar para Cristo. E se eu estou esperando Cristo, eu estou no caminho certo. Mas o que eu faço não está em Cristo, não está em Deus. Porque Colossenses 3 fala que Cristo é a imagem exata do Deus invisível. Então, eu quero saber algo sobre Deus, eu olho para Jesus. Eu quero ver se eu estou vivendo, estou dando frutos em Deus, eu olho para a minha vida e vejo se a minha vida está em Cristo. Se o que eu estou vivendo não faz parte de Cristo, aquilo não é a verdade e aquilo não faz parte de Deus. Então, eu estou em desobediência. E um exemplo na Bíblia muito forte disso, que eu gosto muito, é o exemplo de José. Com toda certeza, José, até uma certa época, ele era filho mais novo, ele era caçula. E a Bíblia fala que ele era o irmão mais novo e os irmãos, eles faziam diferença dele. Da mesma forma também o pai fazia diferença dele e cuidava dele de uma maneira especial, mas os irmãos, eles tinham um trato diferente e querendo ou não era um desprezo, porque ele era o mais novo, ele tinha uma atenção especial do pai, ele tinha um carinho especial do pai, tinha cuidados especiais devido à idade dele, e os irmãos mais velhos, eles realmente faziam diferença de José. E eu, lendo o texto sobre José em Gênesis, a partir do 39, eu com toda certeza consigo imaginar os irmãos de José, porque tinham irmãos que eram realmente muito mais velhos do que ele, falando para José, falando assim: José, você está aí, você está com a sua capa que o pai deu para você está vivendo aí cuidando das nossas ovelhas, a gente hoje é bem sucedido aqui na nossa terra, mas é que na nossa época, José, a nossa época era diferente. Na nossa época, o nosso tempo, o que a gente passou, o que a gente fez como família era diferente. Sempre, então, ou seja, a gente consegue ver na Bíblia, o que acontece hoje é apenas um reflexo do que sempre aconteceu na história. A história, ela não se reinventa, ela apenas se repete ano após ano. Só que José, ele era o caçula, mas a Bíblia fala que o Senhor era com José. A Bíblia fala em algumas versões que o Senhor estava com ele, a prosperidade do Senhor estava com ele. Então, José, em determinado momento, por causa desse desprezo, ele perdeu tudo. Ele perdeu a roupa que ele tinha, ele perdeu a vida que ele tinha, mas ele ainda tinha tudo, porque ele ainda tinha o Senhor. Então, e Deus honrou a vida dele, e se não fosse José, aquele a qual foi desprezado dentre muitos, a família dele teria morrido. Então, ou seja, Israel não seria Israel se não existisse José. Então, até aquele que parece que é fraco, que parece que é frágil, aquele que parece que é quase que insignificante, porque José, ele não representava força trabalhista para o pai dele, ele não representava lucro e, pelo contrário, ele dava mais a despesa. Só que, se não fosse a vida dele, e se não fosse o favor que Deus tinha colocado sobre a vida dele, o favor que Deus depositou sobre a vida dele, a família de Israel teria acabado. E Timóteo, em 1 Timóteo 4:2, Paulo, ele fala para Timóteo, ele fala: Timóteo, não deixe que ninguém faça a diferença de você, não deixe que ninguém te despreze porque você é jovem. Paulo, ele está escrevendo uma carta, já está no fim dos seus dias, e ele fala: Timóteo, continue sendo excelente, continue sendo extraordinário onde for, seja exemplo na pureza, na fé e nas palavras. Então, Timóteo, continue no caminho de perseverança. E Timóteo, a Bíblia fala, a gente vai ver estudos históricos, que ele era em torno de 16 até 19 anos, então ele era um menino ao qual tinha muita responsabilidade sobre si. Ele tinha igrejas para cuidar, ele tinha um legado para assumir de Paulo. Só que Paulo, diferente do que às vezes a gente enxerga
para pessoas pequenas ou para pessoas que estão num passo à frente da gente em questão de tempo, Paulo ele olhou para Timóteo e ele acreditou em Timóteo, porque a Bíblia fala sobre palavras proféticas que tinham a respeito de Timóteo. E todos nós temos palavras proféticas a respeito de nós, a respeito da nossa geração, a respeito do tempo que nós estamos vivendo. Só que a gente sempre pega a nossa experiência, a minha experiência diz isso e a verdade é isso. Mas o que Paulo mostra com Timóteo é assim: Paulo ele deixou um ministério totalmente grande, totalmente difícil e delicado e complexo, porque ele cuidava de várias igrejas, ele cuidava de várias pessoas, de vários líderes, e ele falou: Timóteo, agora é com você. As pessoas, não deixe que ninguém te despreze porque você é pequeno, porque você é jovem, mas continue firme, avance firme, porque continue sendo excelente, seja excelente em tudo que for, seja puro, mas mantenha a fé e o amor por Deus acima de todas as coisas. Então, eu aprendo que o nosso destino ele não é definido pelo que as pessoas simplesmente dizem, mas é pela verdade de Deus. O que Deus diz sobre nós é a verdade absoluta. E o segundo ponto que eu quero falar, que eu tenho aprendido com Jesus, é o poder da crença ilimitada. Porque a Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Então, ele não fala que algumas coisas são possíveis, ele não fala que coisas em parte são possíveis, a Bíblia fala tudo. Então, se Deus ele me fala que se eu crer, eu tenho tudo, então se a minha crença for forte, eu tenho tudo que eu quiser. Eu entro numa vida ilimitada, e numa ilimitada que um conceito de prosperidade que a gente tem aprendido é que prosperidade ela não é tá sobrando tudo, mas é a ausência de ausências. Não me falta nada, porque se o Senhor é suficiente para mim, eu não tenho mais ausências. Então, a prosperidade do Senhor é ausência de ausência. Eu não tenho ausência na minha vida, eu não tenho falta de nada, eu não tenho nada me falta, porque o Senhor é completo. E em Gênesis 15, eu vou ler alguns textos, mas em Gênesis 15:6 diz: Abraão creu no Senhor e foi considerado justo. 2 Coríntios 4:13 diz: continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso eu falei. Mateus 8:13 diz: então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa, tal como você creu, e assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Aqui nós vemos 3 exemplos que a Bíblia fala sobre crer. A gente vê sobre Abraão, que ele veio antes da lei, ele veio antes de Moisés, ele veio antes de todas as coisas. E Romanos fala que o Evangelho foi revelado a Abraão por causa que ele creu em Deus com todas as suas forças. E a Bíblia chama de Abraão amigo de Deus. Só que não existia lei, não existia 10 mandamentos, não existia Bíblia, não existia nada. Ele era amigo de Deus, porque ele creu em Deus e ele foi considerado justo. A Bíblia fala que hoje nós somos considerados justos porque cremos. Então, tudo que nós vivemos hoje, nós vivemos exatamente na mesma plenitude que Abraão viveu, na mesma plenitude que Davi viveu e na mesma plenitude que os discípulos viveram. No outro texto diz, quando Paulo escreve, ele fala: crie em Deus, por isso eu falei. Então eu só falo aquilo que eu creio, eu só falo aquilo que realmente está em Deus. E a outra situação no outro texto, em Mateus 8, a Bíblia fala sobre o oficial romano, que Jesus ele fala: não conheço uma fé tamanho desta. Ou seja, uma das maiores fés que Jesus viu era de uma pessoa que não era judeu, era uma pessoa que não era religiosa, mas era uma pessoa que reconheceu a autoridade de Jesus. Ele reconheceu o poder de Jesus, ele falou assim: não, eu creio em Cristo, que Cristo é suficiente em todas as coisas. E a Bíblia fala que por causa do crer do oficial romano, os seus funcionários foram curados. Então a gente vê que nenhum deles, em nenhum momento a gente vê a Bíblia falando que eles estavam jejuando para ser considerados justos. Abraão ele não fez um jejum, ele não fez uma oração para ser considerado justo, ele apenas creu. O oficial romano ele nem sabia o que era judeu, o que era judaísmo, o que era Deus, o que era Yahvé, o que era deserto, o que era... Tudo que a gente sabe sobre a Bíblia, ele provavelmente não sabia nada. E ele creu, e a Bíblia fala até hoje que a fé dele é uma das maiores fés que Cristo viu. E Paulo ele fala que eu creio em Deus, por isso eu falei. Então, crer, a gente aprende na Bíblia que crer ele é muito diferente de acreditar. Porque quando eu creio, eu confio. Quando eu creio, eu deposito confiança e eu deposito uma esperança em algo. Então, muitas das pessoas acreditam em Deus? Sim. Hoje, a gente vai falar eu converso com diversas pessoas
muitas pessoas acreditam em Deus, acreditam no amor de Deus, acreditam na força do universo, acreditam em várias situações, mas crer em Deus é quando eu deposito a minha força, a minha confiança e a minha esperança. Então, ou seja, quando eu creio, eu confio. Quando eu creio, eu coloco a minha fé e eu coloco a minha força diante de alguém que é verdadeiro. E no verso 5, que a gente leu, fala: tenham vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quando ele fala o mesmo sentimento, a mesma atitude, então ele fala assim: cara, vocês têm que andar sobre os passos de Jesus, vocês têm que andar sobre a caminhada, sobre a fé, sobre tudo que Jesus viveu, vocês têm que viver da mesma forma. E Jesus viveu pela fé, Jesus ele enxergou pela fé e ele caminhou sobre a fé. E o que eu aprendi com Jesus da crença ilimitada é que até nos discípulos dele, ele aplicou uma fé. Porque a gente olha, 12 discípulos, a Bíblia fala sobre 12 discípulos que entre eles tinha pescador, cobrador de impostos, tinha prostitutas, tinha bandido, tinha pessoas que não tinham controle do seu temperamento, não tinham controle emocional. A gente vê pessoas que elas eram, por muitas vezes, desesperadas em algumas situações, pessoas que eram praticamente desreguladas em algumas situações, tanto que a gente vê os discípulos realmente falando diante de Jesus alguns absurdos, como: Senhor, manda que essa cidade caia fogo sobre ela e ela seja amaldiçoada para sempre. A gente vê eles falando para Jesus: Jesus, vamos embora, vamos largar essa multidão com fome e vamos procurar comida para a gente. Ou seja, a gente vê discípulos que eles não eram realmente discípulos de Cristo, eles não andavam como Jesus andava. Só que Jesus, e a gente começa a olhar, a estudar um pouco mais a fundo a história dos judeus. Naquela época, não é que só tinha eles eram os menos piores. Eu imagino que ao contrário, que na verdade eles eram os piores que tinha, e Jesus fez questão de escolher, porque não foi por acaso. Cada discípulo foi escolhido a dedo, e naquela época existia a escola Talmidim. Então, ou seja, se eles queriam alguém com desempenho, alguém com estudo, alguém com instrução, eles não iam atrás de um pescador, eles não iam atrás de um político, eles não iam atrás de um ladrão, eles iam atrás de alguém que fosse letrado na lei, porque seria muito mais fácil você converter um judeu que já tinha sabedoria sobre a lei, realmente na verdadeira fé. Mas não, Jesus ele foi realmente nos improváveis, Jesus ele foi sobre aqueles que realmente não tinham esperança. Então, o que eu aprendo com Jesus é que ele não vê o nosso estado, mas ele vê como nós somos. A Bíblia fala sobre ser e estar. Deus, quando ele se revela, ele fala: eu sou. Ele fala assim, ele não é o Deus que está, ele é o Deus que é. Então, ou seja, porque Deus ele não muda. Então ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então Deus ele é imutável. E quando Deus ele nos vê, ele não vê como o nosso estado de pecador. Deus ele não nos enxerga tipo, nós somos pecadores. Não, ele enxerga que nós estamos em uma vida de pecado, nós estamos em uma vida caída, mas esse não é o nosso destino. O nosso destino não é a vida de pecado, o nosso destino é Cristo. A Bíblia fala aqui em Efésios que nós somos predestinados a Cristo. Predestinados a Cristo é que o plano de Deus perfeito é que nós estivéssemos em Cristo, mas Ele nos deu toda a liberdade, todo o livre-arbítrio para que a gente pudesse escolher. Então, e Deus é tão bom que mesmo quando a gente está na mais profunda escuridão, na mais profunda sujeira, no mais profundo abismo, Ele não olha para a gente com um dedo acusador falando: vocês são pecadores. Não, ele olha: vocês estão em pecados, vocês estão mergulhados no pecado, mas vocês não são parte do pecado. O pecado não define vocês, o pecado não define quem vocês são, e vocês podem estar, mas você não é. Então, isso é algo que eu carrego muito para mim hoje, no meu dia a dia, porque todos nós temos dias bons, temos dias ruins, temos situações adversas, situações positivas. Só que toda vez que às vezes uma situação ela ruim, ela tenta vir, eu falo: Jesus, obrigado, porque eu não sou o que essa situação está me dizendo. Eu estou mal, eu não estou bem, mas eu sei quem eu sou está em Cristo. Quem eu sou é a verdade que Cristo diz sobre mim. Então eu não acredito no que essa circunstância diz para mim. Então Jesus ele me ensinou a olhar para a circunstância e falar: a circunstância é pequena demais para Cristo. A circunstância ela é pequena demais para aquilo que eu creio. Então, se eu creio em um Deus ilimitado, a minha fé é ilimitada, e ao mesmo tempo a minha solução para os meus problemas são ilimitados. E se a gente começa realmente a ler em Hebreus, eu quero convidar você a abrir em Hebreus 10, a partir do verso 15.
Hebreus 10, a partir do verso 15, diz assim: o Espírito Santo também é testemunha que isso é a verdade, pois diz: esta é a nova aliança que farei com o meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer sacrifícios. Eu quero frisar o verso 17 que diz: e nunca mais me lembrarei de seus pecados e de seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, não há necessidade de oferecer sacrifícios. Aqui ele fala que o autor de Hebreus, ele realmente explica, fala: cara, passou. O que Israel viveu, passou. O que Israel construiu, passou. O sistema da lei, passou. O sistema de sacrifícios, passou. A gente começa a olhar, eu estava conversando ontem com o Lucas, a gente começa a olhar realmente tudo que a lei ela fala. Realmente tem coisas muito boas na lei. Existem coisas boas, mas para você alcançar tudo que a lei promete, ela é praticamente impossível. E Jesus, quando ele vai explicar a lei, ele leva a lei num nível tão alto que ele fala assim: cara, não dá para cumprir. Mas nós não vivemos hoje no tempo da lei, nós vivemos no tempo da dispensação da graça de Deus. Então, na lei, eu faço um sacrifício para Deus me perdoar. Na graça, Deus ele foi o próprio sacrifício e ele me perdoou. Na lei, a Bíblia fala que a gente tinha que fazer, obedecer para tentar se tornar justo. Na graça, quando eu creio no que Cristo fez, eu me torno justo pela fé. Então, a gente começa realmente a analisar aqui. A fé em Deus, ela não é baseada realmente no que nós fazemos, mas no que Cristo fez. Cristo, ele sempre foi suficiente. Cristo, ele sempre foi completo. E o sacrifício dele, ele realmente estabeleceu todas as coisas novas. Ele falou assim: não, aquilo lá já passou. E agora existe um novo caminho. Ele fez um caminho dentro dele. Ele fez um caminho vivo. Ele fez um caminho verdadeiro. E em Hebreus 11, eu vou ler para vocês. Em Hebreus 11, a partir do verso 1, fala: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que o universo todo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou daquilo que não se vê. Eu acho o verso 3 incrível, que fala que o universo foi formado pela palavra e aquilo que vê foi formado pelo aquilo que eu não vejo. E eu gosto de imaginar Deus, durante a criação, a Bíblia fala que o mundo era sem forma e era escuro e estava em densas trevas e era vazio. E Deus viu trevas, ele viu vazio e ele falou: haja luz. E houve luz. Então, ou seja, a Bíblia nos ensina que o que eu quero ver e o que eu quero viver é a partir do que eu falo hoje. Então, o que eu vivo amanhã é o que eu falo hoje. Então, se eu quero viver algo novo em Cristo, eu preciso falar isso, algo em Cristo. A gente não pode ficar olhando para a circunstância e falar que a circunstância diga para mim o que é verdade. A gente, muitas vezes, quando a gente vai orar, a gente olha para a terra e fala assim: Senhor, olha o que está acontecendo aqui na terra, mude essa situação. A gente fala, então, se a gente vai pensar, a gente começa a orar, a gente põe a nossa confiança e olha para a terra e fala para o céu o que está acontecendo na terra. Só que na oração do Pai Nosso, Jesus ele ensina diferente. Ele fala que o céu vem à terra. Então, o modelo de oração que Jesus nos ensina é olhar para o céu e falar para a terra o que acontece no céu. É quando eu olho para um ambiente que está o caos, eu olho para um ambiente totalmente caótico, um ambiente de morte, e falo assim: o céu não existe morte, no céu não existe doença. Então, Jesus ele tem me ensinado a realmente olhar sobre isso. Quando a gente vê, esse mês foi todo falado, muitas pessoas falaram sobre Setembro Amarelo. Eu realmente acredito que é algo extremamente importante nós falarmos, nós nos conscientizarmos sobre esse mal que está abalando não somente o Brasil, mas o mundo todo. Mas eu gosto de olhar para situações como essa, que muitas pessoas falam, essas últimas gerações são as gerações mais depressivas que já existiu. Bom, se a gente fala isso, é um fato a partir daquilo que nós vemos. Mas a partir da fé,
eu não olho e falo assim, essa geração é uma geração depressiva, não. Eu posso olhar, Jesus me ensinar, essa geração, ela pode estar depressiva, mas em Cristo ela não está depressiva, porque em Cristo existe vida. Em Cristo Ele levou sobre si a depressão, em si, Cristo levou sobre si o suicídio. Então, tudo que a gente vê de caos, Cristo levou sobre si. Mas se a gente simplesmente assumir, não, essa geração está morta, essa geração está fadada, o Brasil é um país perdido, a gente simplesmente está aceitando o que Satanás fez. Ele diz, não, Satanás, você fez, e o que eu vejo é o que eu acredito, então está tudo bem. Mas se a gente realmente somos chamados a andar pela fé, e pela fé as coisas acontecem, pela fé as coisas se criam, então eu falo, muitas vezes quando Jesus ele me leva a orar assuntos como esse, Ele me leva a agradecer. Muitas orações que eu faço é, Jesus, muito obrigado, porque os índices de morte, os índices de suicídios no Brasil estão baixando. Na ótica humana não está baixando, mas pela minha fé eu vejo que sim. Então, quando a gente começa a andar nesse lugar de fé, quando a gente começa a crer que Jesus pode fazer, eu não posso colocar, Jesus, faça. Se eu peço para Jesus fazer, já existe uma condição e existe uma incerteza. Mas quando eu falo, Jesus, muito obrigado porque você fez, mesmo que ainda não fez, mas vai fazer, se pela fé nós falamos que Ele já fez, as coisas começam a acontecer. A gente vê Jesus, por exemplo, quando Jesus ele vai entrar no templo e Pedro fala para ele, Senhor, estão cobrando da gente o imposto, nós não temos dinheiro. E Jesus fala, tá bom, vai lá, pega lá na boca do peixe. Jesus em nenhum momento ele orou Jesus ele não fez uma oração para Deus colocar as moedas na boca do peixe. Jesus ele não fez uma intercessão, ele não fez um jejum, ele simplesmente, não, eu creio que Deus vai fazer, pode ir lá e pegar que já está pronto. Então, ou seja, Jesus ele não questionava. E quando Jesus fala em Mateus 28, prega o evangelho e curai os enfermos, ele também não fala, orem pelos enfermos para que, se Deus quiser, eles sejam curados. Deus ele quer a cura de todo mundo. Em nenhum momento Deus é a favor da doença. Em nenhum momento Deus ele quer doença, porque doença ela não faz parte do reino de Deus. Doença não faz parte da vida de Deus. Então, quando a gente realmente quer viver pela fé, eu tenho que olhar para aquilo que eu posso olhar, por exemplo, uma situação totalmente caótica como a política brasileira, e realmente orar com fé, Jesus, muito obrigado, porque todas as coisas cooperam. Jesus, muito obrigado, porque mesmo nesse caos está melhorando, mesmo nesse caos o Senhor está tocando e vai melhorar, e nós temos a plena convicção. Só que se a gente começa a olhar, Jesus, o que nós faremos? Jesus, o que nós podemos fazer? Jesus, está muito difícil, Jesus, está muito ruim, a gente começa a falar para o céu que a terra é difícil, e na verdade no céu não existe dificuldade, no céu não existe morte, não existe dor. Então a gente precisa realmente olhar para o céu e falar para a terra, terra, a morte não existe aqui, terra, não existe suicídio aqui, terra, aqui não é lugar de tristeza, aqui não é lugar de briga, aqui não é lugar de intriga, aqui é lugar de paz. E um outro ponto que eu tenho aprendido com Jesus é que se Deus ele se move pela fala, em Provérbios 18 fala que o poder da vida e da morte estão na língua. O poder da vida e da morte, muitas vezes a gente só pega a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa palavra, a nossa língua, ela pode matar. Mas toda vez as pessoas sempre focam, não, porque a palavra pode trazer maldição, é porque a palavra ela pode fazer mal, é porque a palavra, se ela for mal colocada, ela pode trazer mal para a pessoa, pode prender a pessoa espiritualmente, e isso não vai ser bom. Mas Deus, Ele me ensinou que a vida e a morte. Então, eu posso olhar para essa situação de morte e falar, dor, vai embora no nome de Jesus, porque a dor da minha realidade da fé, ela não existe. Então, quando nós realmente cremos nesse 100%, a gente começa a viver um lugar que não há incertezas, mas há certezas em Cristo. Algo que Jesus ele me ensinou realmente, quando aparece uma situação que não é no meu controle, que não está na minha alçada, eu falo, Jesus, obrigado porque já deu certo. Eu não sei como vai dar certo, mas obrigado porque já deu certo. E no início desse mês eu lembro que aconteceu uma situação, eu tinha perdido minha carteira lá no trabalho, e eu achei que, na verdade, eu tinha perdido minha carteira, fiquei a manhã toda procurando, eu liguei na minha casa, minha mãe não achou, eu falei, mãe, vê no meu carro, não estava no meu carro. Eu falei, nossa, eu voltei da faculdade, pode ter caído na faculdade, pode ter caído na rua, pode ter caído na garagem. Eu falei assim, e eu olhei realmente, nossa, será que eu perdi? Eu falei, não, Jesus, eu não perdi minha carteira. E a pessoa que trabalha com a gente falou assim, não, mas onde que você deixou? Eu falei assim, eu não sei, mas eu falei assim, eu não creio que eu perdi. Eu sei que Jesus, Ele guardou a carteira para mim em algum lugar que eu não estou sabendo onde está, mas eu não creio que eu perdi.
E eu tenho cultivado isso comigo, que se eu creio, pode existir, mas se eu não creio, aquilo vai deixar de existir, porque pela fé as coisas podem vir e deixar de existir também. Então, realmente, eu lembro que minha mãe, ela até foi procurar minha carteira no meu carro, ela não achou na minha casa, não achou nas minhas coisas, não achou no escritório, não achou na minha sala onde eu leio. E eu falei, não, Jesus, minha carteira está lá, eu tenho certeza que você guardou lá, eu só não estou achando. E aí eu fui lá, ela estava no meu carro, eu falei, Jesus, obrigado, porque em um momento eu duvidei. E são coisas pequenas que a gente começa a praticar, são coisas pequenas que a gente começa a ter essa certeza que não, Jesus, quando nós cremos em Cristo, nós cremos numa realidade que Cristo é verdade plena. Então, a situação, ela pode ser grande? Pode, mas eu não creio que ela vai me derrubar. Porque se Cristo venceu a guerra, uma batalha para mim é muita pouca coisa. Porque se Cristo ele venceu a guerra toda contra o mundo, batalhas elas são apenas exercícios para quem já venceu a guerra. E um outro ponto que eu queria falar, que é reinando como uma criança. Eu vejo em Jesus algo muito sobre crianças em Jesus, e a Bíblia fala em Salmos 24 sobre o coração puro, que o lugar de habitação de Deus, o Monte Santo de Deus, é um lugar de pureza, e é onde é um lugar de pureza, e crianças são puras, a Bíblia fala disso. E eu quero te convidar a abrir em Mateus 19, a partir do verso 13. A Bíblia diz assim: certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse em seu favor. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Jesus, porém, disse: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Antes de ir embora, pôs a mão sobre elas e os abençoou. É incrível, porque Jesus fala que o reino é para aqueles que são como crianças. E a gente começa a olhar e fala assim: mas por que crianças? A criança ela é frágil, a criança muitas vezes ela é inocente, que pode ser enganada. Mas o engano só veio a partir do pecado. No Éden não existia maldade, no Éden não existia sujeira. Então Jesus ele fala: nós só podemos reinar com Ele nos céus, nós só podemos entrar no reino se nós tivermos um coração puro, um coração realmente como o de uma criança. Em Provérbios 13 a Bíblia fala que a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é a árvore da vida. Um homem uma vez ele disse que os sonhos são semente das realizações, o sonho nunca morre, quem morre são os sonhadores. E quando eu olhei essa frase, eu lembro muito de criança, porque a fase da criança, a fase da infância é a fase que a criança sonha, que o sonho dela não tem limite. A criança ela fala que ela quer ser médica, ela quer ser professora, quer ser astronauta, ela quer ser jogador de futebol, ela quer ser piloto de carro, ela quer ser atriz, ela quer ser tudo, e nenhuma circunstância impede dela sonhar. Então, ou seja, a criança, o sonho da criança ele é ilimitado. Por quê? A criança... Por que nós temos dificuldades em sonhar hoje? Porque nós temos experiências ruins. Então, toda vez que a gente vai sonhar, a gente fala assim: não, Jesus, mas será que eu vou fazer isso? Porque pode dar errado nessa situação. Só que a criança, ela está no início da vida e não existe problemas, não existe experiências ruins. Então, quando a criança ela vai sonhar, ela vai dar um sonho, o que ela olha é um futuro totalmente limpo, é um futuro totalmente brilhante. E quando ela olha para o passado, o que ela vê é o pai dela, é Cristo. Então, ou seja, quando Cristo nos chama a sonhar como criança, é porque se eu sou nova criatura, não existe mais um passado que me condena, não existe mais uma experiência ruim. Então, quando eu olho para o meu futuro, eu vejo Cristo Jesus vivo. E quando eu olho para o meu passado, eu vejo Cristo Jesus morto numa cruz, mas ressuscitado e que nos trouxe da morte para a vida. Então, quando a gente é chamado a realmente ser como criança, Jesus ele nos ensina realmente a ter sonhos sem limites, a ter sonhos que não nos impedem de realmente viver tudo que Jesus tem. Porque a Bíblia fala em Hebreus, se eu não me engano 10, fala que, em Hebreus 12, que Deus, Ele é o autor e consumador.
Autor é quem começa, consumador é quem termina. Então, se eu sou uma criança, eu olho para trás, eu vejo Cristo. Eu olho para frente, eu vejo Cristo. Então, Cristo é meu passado, Cristo é meu futuro. Então, meu presente é Cristo também. Então, os meus sonhos não têm tamanho porque eu olho para trás, eu vejo Jesus. Eu olho para frente, eu vejo Jesus. Então, eu estou vendo um padrão ilimitado de Deus, estou vendo a obra perfeita de Deus em Cristo e nada pode nos parar. Em Salmos 71, 17, diz: ó Deus, desde a infância me tens ensinado, e até hoje anuncio as tuas maravilhas. Eu acho legal esse texto, porque Davi, ele escreve esse texto no final da sua vida, e ele fala: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem me ensinado desde o início dos meus dias. Estou velho, estou sem minha visão, estou com cabelos brancos, mas muito obrigado, porque o Senhor, desde a minha infância, cuidou de mim com tanta graça e com tanto amor. E esse é o sonho de Jesus para nós. Jesus, ele não quer esperar que a gente cresça, que a gente tenha experiências ruins para viver com ele. Jesus, ele quer nos ensinar e quer cuidar de nós como crianças. A criança, o lugar de segurança dela não é na força dela, mas é na força do Pai. A criança, quando ela tem medo, ela tem um porto seguro. A criança, quando ela quer sonhar, ela sonha ilimitado, porque não existem experiências que limitam ela. Então, quando Jesus, ele realmente nos convida a andar como criança, ele nos convida realmente a descansar, realmente em uma vida que ele está cuidando de todas as coisas. Uma criança, ela não pede para o seu pai dar comida para ela. Ela fala: pai, eu estou com fome. E pai, ela não faz para merecer. Nenhuma criança, nenhum pai fala para uma criança: ah, não, você não trabalhou hoje, você não merece minha comida aqui. Nenhuma criança faz para merecer a comida. Em nenhum momento um pai, ele chega para a criança e fala assim: ah, não, você não trabalhou, você não ajudou, você não está estudando, você não está fazendo nada, então você não vai comer hoje, você não vai morar aqui. Não. Uma criança, ela vive na casa do pai, ela tem o alimento do pai, ela tem a segurança, o porto seguro do pai. E tudo isso ela faz sem merecer, ela faz sem mérito, ela faz totalmente por uma graça e por um amor a qual ela não merece. E eu gosto muito de pensar nesse exemplo quando Jesus, ele fala sobre a criança, porque eu fico imaginando realmente nós lidando enquanto Deus como um adulto, e Ele nos chamando para ser crianças. E o que acontece é que realmente a gente às vezes sonha pouco, porque a gente é muito adulto e pouco criança. A gente tem um coração muito questionador e pouco confiável no Senhor. E eu começo a imaginar uma criança, ela bem pequena, quando Deus, ele fala de nós como crianças. E quando nós olhamos para Deus, e Ele é alto, a gente vê que Ele é alguém superior a nós, e a criança, ela começa a olhar para cima. Por quê? Ela olha para alguém que é superior a ela, olha para alguém que realmente é maior que ela. Mas Jesus, eu vejo que no tempo da lei, Israel, ele realmente tinha que olhar para Deus de cima para baixo. No tempo da lei, realmente, Israel, eles tinham que realmente fazer algo para chegar perto de Deus, para olhar nos olhos de Deus. Só que eu imagino que quando Jesus, ele veio para a terra, é semelhante àquela história da adúltera, que Jesus, ele não veio expor o nosso pecado, ele não veio mostrar simplesmente que ele é superior. Na verdade, Jesus, ele se rebaixou ao nosso nível. Então, ou seja, eu consigo imaginar Jesus, ele como se fosse nós crianças lá pequenas, olhando para ele e falando assim: Jesus, você é muito grande. E realmente, a gente vê crianças, quando ela vê pessoas muito grandes, muito altas, elas ficam intimidadas, porque as pessoas dá susto, porque ela tem desse tamanho, ela vê uma pessoa desse tamanho, ela fala assim: não, o que é isso? É muito diferente, é assustador para ela. Só que se nós queremos gerar proximidade com a criança, e eu falo isso porque eu faço isso muito quando eu vou brincar com uma criança, é realmente você se rebaixar ao nível da criança, você coloca seus olhos no nível dos olhos da criança, e isso gera a proximidade, e ela fica confortável o suficiente para confiar em você. E foi isso que Jesus fez. Jesus, ele se rebaixou ao nosso nível, e ele não o suficiente em ficar lá embaixo com a gente, ele nos pegou no colo e nos levantou juntamente com ele. Então, quando Jesus, ele veio à terra, ele não veio simplesmente abaixar e falar: ó, eu sou a pessoa maior que você e eu estou com você no colo. Não, Jesus, ele nos pegou, e quando ele foi glorificado, nós somos glorificados juntamente com ele. Então, nós não estamos hoje num lugar que nós temos que olhar para cima e ver Jesus. Nós precisamos simplesmente olhar nossos olhares retos e olhar para Jesus no fundo dos olhos deles e saber que ele está com a gente no colo. Ele carrega a gente no colo com a mesma devoção que ele foi carregado. Eu fico pensando, tem uma música que fala:
sobre Maria, e ela é uma música americana, ela é muito antiga, e ela fala: Maria, será que você um dia imaginou que aquele neném que você carregava era o Filho de Deus? E aí a música termina: quando você beijava o rosto daquele neném, você estava beijando a face do próprio Deus. Quando você beijava a face daquele neném, você estava beijando a face da eternidade sobre você. Então, ou seja, um Deus que é eterno se fez temporal, ele se rebaixou ao nível da temporalidade para nos trazer de perto, porque a Bíblia fala que nós estávamos longe, Ele nos trouxe para perto, Ele se rebaixou, nos levantou e nos deu uma nova história. E quando a gente está no olhar de Cristo, a gente não olha mais o mundo assim, a gente não olha mais o mundo a partir de uma visão caída, mas a gente olha a partir do mundo de uma visão superior. Em Colossenses fala que a nossa pátria não é daqui, a nossa pátria é o céu. Então quando eu olho para minha pátria, que é o céu, a minha perspectiva é: existe no céu? Então essa é a verdade. Não existe no céu? Então isso aqui não é a minha verdade. E já concluindo, eu imagino que Jesus, ele realmente, ele nos carrega nos seus braços diariamente, com paixão. Ele realmente, ele tem muita graça, muita paixão em nos carregar, porque ele não nos carrega porque nós merecemos, afinal nós não merecemos. Muitas vezes nós agimos como crianças e pulamos no braço de Jesus, e ele vai lá, ele abaixa, ele nos pega no colo, ele tira toda a sujeira, ele limpa os machucados e nos leva de volta ao mesmo lugar. No olhar humano, no olhar natural, a criança por si só ela iria merecer um castigo, mas em Cristo, quando nós caímos, nós recebemos mais amor do que nós tínhamos antes. E a gente falando disso, Jesus, ele quer nos exaltar. Eu sei que isso soa um pouco estranho, mas é porque quando nós vemos uma criança nascendo, a gente vê que a criança realmente, os pais, eles colocam a criança num patamar totalmente elevado. Mas a gente, semelhante quando a gente vê, por exemplo, uma festa de uma criança de 1 ano, aquela festa não é da criança, a festa é para a criança, mas a festa não é da criança, é dos pais. Então, quando Deus, ele faz uma festa para a gente, em Lucas 15 fala que ele fez uma festa no céu para o filho que volta. Ele não faz uma festa no céu por causa do filho, mas quando o filho é glorificado, o pai é glorificado também. Então, quando o pai, ele faz uma festa para o filho, nós somos elevados, mas juntamente, quando a gente é elevado, o pai eleva a gente juntamente com ele. Eu imagino Jesus fala que nós somos a candeia, nós somos a luz, e é legal porque eu fico imaginando aquela luz, aquela lâmpada incandescente, que é aquela lâmpada mais antiga, que é amarela, e quando a lâmpada está acesa, nós vemos a luz, nós não vemos a lâmpada, e para Jesus nós somos a lâmpada, Ele é a luz. Então, Jesus, ele nos coloca num lugar alto, sim, ele nos traz num lugar de destaque, sim, mas quando nós estamos acesos, o que as pessoas veem não é a lâmpada, mas é a luz que a lâmpada está brilhando. Então, quando as pessoas olham para mim, quando elas olham para você, elas não têm que olhar a lâmpada que está brilhando, mas elas veem a luz daquele que realmente fez os dias, que fez o sol, que fez a terra. E para concluir, nós falamos sobre a humildade de Cristo, sobre o poder do crer, sobre o poder de reinar como uma criança. E realmente eu olho para Jesus e eu fico constrangido com tanta graça, porque Ele deu um reino para nós. A Bíblia fala que nós ganhamos um reino, e esse reino é um reino eterno. Ele nos chama a convidar, Ele nos convida a reinar com Ele. E se nós pensamos, nós não merecemos. Eu penso diariamente, Jesus, eu não mereço reinar com você. Jesus, eu não mereço ser filho de um rei. Eu penso que um rei, ele nos escolheu a dedo para realmente representar o reino dele. E só que Jesus, ele nos deu uma boa nova, ele nos deu uma boa notícia, que nós temos uma herança. E uma herança não é conquistada, uma herança ela é recebida. Uma herança você recebe e você não faz nada para tê-la. Então, quando nós recebemos a herança de Cristo, nós recebemos a identidade de filho. E o nosso papel como filho é trazer a identidade de volta para aqueles que perderam a identidade. Então, o nosso papel como filhos, com a herança de Cristo, é realmente
é carregar essa herança, é carregar essa identidade, é carregar essa fé, é carregar essa verdade e realmente saber espalhar para todos aqueles que estão perdidos. Fala assim: ei, vocês estão perdidos, mas isso é um estado. Jesus, ele não vê vocês como perdidos, mas ele vê vocês como pessoas a qual ele morreu para tê-los de volta. E eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar para a gente orar. E na semana passada eu fui visitar minha avó aqui em Londrina e eu tive muita oportunidade de conversar com ela. E ela me lembra de algumas situações de quando eu era criança. E Jesus falou muito comigo. Eu lembro que quando eu era pequeno, minha mãe, às vezes, estava eu e minha avó lá, e minha mãe fazia pipoca pra gente. E minha mãe, ela me ensinou, meus pais, eles me ensinaram uma coisa, que eu só podia comer um grão de pipoca de cada vez. Só que porque eu era pequeno, para não engasgar. E aquilo era uma verdade pra mim. E tanto quando eu via minha avó, às vezes ela pegava 2 grãos, eu falava: vó, não pode, a gente tem que comer um grão de cada vez. Eu falei: vó, o que minha mãe me ensinou é que a gente tem que comer um grão de cada vez, que é melhor. E o que Jesus falou comigo foi o seguinte: quando eu escuto algo da parte do Pai, que é a verdade, e aquilo se torna verdade, se torna uma realidade na minha vida, aquilo que eu faço, que é a verdade do Pai, um filho toma a verdade e ele espalha para aqueles que estão ao redor. Então, quando eu realmente tomo a verdade do Pai como 100% a verdade absoluta para mim, essa verdade, ela começa a ser divulgada. Essa verdade, ela começa a ser espalhada. Então, eu quero te convidar a gente orar essa noite, realmente a ouvir quais são as verdades que Cristo tem sobre nós, quais são as verdades que Jesus, ele tem sobre nós, ele diz sobre nós nessa noite, e ele diz durante toda a eternidade. E essa verdade não é apenas uma verdade que nós achamos, mas é uma verdade que nós temos a plena certeza. E se o mundo ele está escuro, eu não vejo o mundo escuro como um ambiente de dificuldade, mas eu vejo o mundo escuro como uma oportunidade para a luz de Cristo brilhar. Um mundo a qual existe dor é uma oportunidade para a cura de Deus. Um mundo a qual existe rejeição é a oportunidade para a expressão da paternidade de Deus. Então, ou seja, que todas as coisas cooperam, porque em qualquer momento Deus pode ser revelado através do seu amor e através da sua ternura. Mas isso só é possível se nós vivemos como Cristo, se nós caminhamos sobre como Jesus é. Então, que nós possamos ser a luz que brilha Cristo, que nós possamos ser realmente uma lâmpada disponível, uma lâmpada que realmente brilha uma luz eterna, uma lâmpada que brilha algo que é verdade, algo que realmente pode mudar a vida das pessoas. E eu quero te convidar a fechar seus olhos, que eu quero fazer uma oração com você. Jesus, nós te amamos, Pai. Espírito Santo, não existe nada mais precioso que a sua presença sobre nós. Não existe nada mais poderoso que o seu amor sobre nós, porque o seu amor é a verdade. O seu amor é o que nos define, Jesus. O nosso estado não nos define, a nossa circunstância não nos define. Então, Jesus, abra os nossos olhos de fé. Nós queremos olhar para o mundo caótico e falar que no céu não existe caos, no céu existe vida, e nós queremos trazer a realidade do céu para a terra, Jesus. Eu te peço que o Senhor levante pessoas que sejam como lâmpadas, que quando elas brilharem, que o mundo veja a luz de Cristo, que quando nós brilharmos, Jesus, o mundo veja a sua luz, que o mundo veja a sua face, porque a sua face, Jesus, a sua face brilha mais do que o sol. A sua face, ela brilha mais do que ela brilha sobre toda a terra, Senhor. E Pai, que o mundo escuro não seja um mundo que nos intimide, mas que o mundo escuro seja uma oportunidade, Senhor. Que seja uma oportunidade para a gente revelar a luz que está em Cristo. Jesus, nos dá um coração de criança, Senhor. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor repare sobre este lugar com pureza, com devoção, com compaixão, com fé. Que o Senhor nos pare com olhos puros, que nós possamos olhar o mundo a partir dos olhos de uma criança. Traga sonhos, Pai. Se um dia pessoas morreram, se um dia sonhos morreram neste lugar, Senhor, eu te peço que os sonhos voltem à vida agora no nome de Jesus. Que a escuridão, ela não tem liberdade neste lugar, porque Cristo está aqui, e onde a Cristo está, existe a luz da plenitude. Existe a luz do mundo, existe a luz, o sol da manhã que brilha sobre nós. Então a escuridão não tem espaço neste lugar. A escuridão, ela não tem espaço sobre a vida de ninguém. Então, Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque em nós não há trevas. Muito obrigado, Jesus, porque a sua luz, ela nos acende.
a sua luz resplandece. E Senhor, permaneça em nós todos os dias a sua misericórdia, a tua graça, e resplandeça o seu favor, Senhor, que nós não merecemos, o seu amor que nós não merecemos. E Pai, nos pega no colo, cuida de nós como crianças pequenas, nos faz carinho no seu colo, Senhor, e nós descansamos no seu eterno e infinito amor. É assim que nós cremos, é assim que nós temos certeza, e é assim que nós não apenas te pedimos, mas nós te agradecemos, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações e nós entendemos aquilo que o Senhor pensa a nosso respeito, Senhor. Nós entendemos o real significado de assim no céu como na terra, Pai. Nós entendemos que aquilo que o Senhor diz a nosso respeito é verdade sobre nós. Muito obrigado porque o Senhor nos ensinou a ter uma fé sem limites, Pai. E que o padrão é Jesus. Obrigado por essa palavra, Senhor, e que ela se torne uma verdade absoluta em nossos corações. E que Satanás não possa roubar esta boa semente, Senhor. Pai, que essa palavra multiplique e frutifique 100 vezes mais em cada coração. Profetiza uma fé inabalável, Senhor, sobre a Tua igreja. Profetiza uma ousadia sobre a Tua igreja, Senhor. Para viver esta fé. Para viver a fé pregada nessa noite. Profetiza uma igreja sadia, Pai. Sadia sobre cada um de nós. Nós somos a Tua igreja, Senhor. Nós somos a Tua noiva, Pai. Nos leva em segurança para as nossas casas nesse momento. Nos guarda de todo mal, de todo perigo. Livra-nos do homem mau, do homem sanguinário, do homem mal intencionado, dos assaltantes, Senhor. De todo perigo. Guarda a nossa casa, Senhor. Guarda o nosso carro. Guarda tudo aquilo que leva o nosso nome. Guarda as pessoas que nós amamos. Guarda os nossos inimigos. Abençoa os nossos inimigos. Senhor, peço que o Senhor nos livre de todo e qualquer perigo, Senhor. Nos leve em segurança. Em nome de Jesus.
Estenda suas mãos, eu quero te abençoar. Que o grande amor de Deus, a graça e a consolação do Espírito Santo e o nosso Salvador Jesus Cristo te dê a paz, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado por você ter vindo. Amanhã é o nosso culto e nós te esperamos aqui, amém? Às 19 horas. Deus te abençoe. Vá na paz. De repente, um brilho. Tudo novo ao meu redor. Da coxia ouço me chamar. Descubro que o papel é meu, mesmo não sabendo o que querem de mim. Sinto o dom se expandir dentro do meu ser, tomando conta de tudo que sou e que tenho. Também sinto o grito daquele que me chamou. Ele ecoa todas as vezes que eu olho nos olhos do meu próximo. Então, me descubro um artista. Em meio à arte me lanço. Posso ser realmente aquilo que ele quer que eu seja. Entre tantos personagens e falas, sei que sou o que falo o que realmente tenho que ser e falar. Na matemática do reino, é no dividir que nasce a multiplicação. De paz, alegria,